Bom dia, eu me chamo Marcílio de Freitas, sou professor aposentado do Departamento de Física da Universidade do Amazonas. Hoje estamos aqui com vocês, eu e a professora Marilene, para falarmos, para analisarmos, para discutirmos ideias gerais e específicas que nortearam e que compõem o livro que recentemente lançamos pela editora Peter Lang, em Nova York. O livro se chama O Futuro do Amazonas no Brasil, uma tragédia anunciada, e, no geral, ele é composto por 9 capítulos, dos quais 7 foram publicados através de artigos em jornais internacionais, com as devidas retificações, complementações e atualizações em forma específica e geral. Esses artigos foram publicados a partir de 2017, em conjunto com a professora Marilene, e eles têm como foco central a Amazônia, os problemas que a Amazônia coloca para o mundo, os problemas que o mundo coloca para a Amazônia, a importância da Amazônia na globalização das questões ambientais, as relações da Amazônia com a ciência, com a sustentabilidade e com a religião, no que diz respeito aos fundamentos dessas instituições, o desastre decorrente dos grandes projetos implantados na Amazônia desde o início do século passado, século XX, os grandes problemas não sustentáveis que têm movimentado, digamos assim, o Estado brasileiro nos últimos 2 anos, incluindo a tragédia de Mariana e de Brumadinho, a questão indígena em forma mais ampla e por meio de uma metodologia panorâmica, no que diz respeito às suas relações com o Estado Nacional e com as forças produtivas na região, e, finalmente, uma conclamação pela defesa da Amazônia em âmbito nacional, regional, nacional e internacional. Em linhas gerais, essas são as grandes temáticas que movimentam a construção desse livro. Muito obrigado. Bom dia, eu sou Marilene Corrêa e essa parceria, que não é só de afinidades emocionais, mas é uma parceria acadêmica com Marcílio de Freitas, já vem de longo tempo. Em estudos de globalização da Amazônia, em 4 capítulos de um livro editado por ele, eu sugiro, mediante uma grande prospecção sobre a produção científica acumulada na região norte, que a Amazônia ela tem que ser lida ou ser interpretada a partir de várias chaves e não só de uma única chave. Ou seja, interdisciplinarmente, nós temos condições de fazer uma abordagem da Amazônia na relação natureza e cultura como composição de um todo orgânico e sistêmico. Por cada campo disciplinar é extremamente difícil, sem cair no discurso ideológico e sem cair nas grandes linhas que chegam a confundir um estudo desta natureza, que é um estudo prospectivo, com utopias ou com tons proféticos, não é? Que de alguma forma não se sustentam durante muito tempo diante das escolhas e das abordagens, do desenvolvimento teórico de novas metodologias. Então, nesse livro, a primeira preocupação é identificar como é que a Amazônia surge enquanto unidade territorial, política e, eu diria, ecológica. Não é? Essa observação da Amazônia nesse plano se traduz no que hoje nós compreendemos por sustentabilidade, ou seja, de algum modo, quando nós relacionamos o conceito, as abordagens teóricas de sustentabilidade a um locus
de realização dessa sustentabilidade, seja como utopia, seja como intervenção política, seja como prática econômica, nós estamos, de alguma forma, relacionando o lógico com o histórico. É nesse momento que a Amazônia passa a ter uma outra composição que não apenas a categoria de análise. Passa a ter o rosto da história, o rosto da geografia, o rosto das ciências da natureza, mas especialmente passa a ter um enfoque de uma dimensão fundamental que é a cultura. Não só a cultura que a compôs como fisiografia e como mito e como historicidade, porque ela é constituinte de povos, de visões cosmogênicas e de formas de adaptabilidade. Nesse momento, toda a nossa interpretação e todo o nosso esforço interpretativo, melhor dizendo, vai convergir para responder inúmeras questões que o livro põe no seu início, né? Como bem frisa o Marcílio de Freitas. Porque a Amazônia é a última utopia ecocultural da humanidade, né? Essa dimensão da utopia, eu trabalhei também não só em estudos de globalização da Amazônia, mas em metamorfoses da Amazônia, né? Imagina, em 1997, lá se vão alguns anos. E por que o mundo põe problemas para a Amazônia e que problemas a Amazônia põe para o mundo, em termos de dimensionar sua importância para a humanidade? Só essas duas questões dariam várias pesquisas, várias teses de doutorado, mas elas são questões orientadoras. Não se trata, portanto, uma obra que é um missal, ou seja, um roteiro a ser seguido. Ele não tem nada a ver de utópico, nada a ver de profético, mas são questões norteadoras que abrem possibilidades de diálogo. E é desse diálogo que nós vamos agora falar, especificamente dos capítulos que trata a obra. Muito obrigada. Bem, eu gostaria de ressaltar alguns fios condutores, né, que nós utilizamos, particularmente da minha parte, na construção dessa obra. E eu me lembro muito bem, quando eu entrei na universidade, em 1972, portanto já faz um bom tempo, na minha primeira aula de filosofia da ciência, o professor nos dizia que havia alguns conceitos que eram fundamentais, professora Marilene, no nosso relacionamento com o mundo, no nosso relacionamento com o outro, no nosso relacionamento com os ambientes, no nosso relacionamento com a nossa família. E eu me lembro muito bem que ele ressaltava o valor e o direito à vida, valor e direito à vida, os valores, de certa forma, da verdade, o valor da beleza, o valor da realidade, que é um conceito muito presente na vida dos profissionais da área de ciência da natureza, né? O valor do local, né? O valor do outro, isso em 1972. Hoje, o mundo mudou e de uma forma incorporando mais complexidades e mais interatividades em nossas vidas. Hoje nós falamos no valor do universo, no valor da humanidade, no valor da vida, no valor da ciência para o aperfeiçoamento do homem, do coletivo, da sociedade, dos estados nacionais, das políticas públicas. Então, o valor, né, da natureza, o valor intrínseco da natureza, a questão do serviço, valor da natureza e serviços ambientais, natureza e soberania, enfim, é nesse contexto mais complexo em que se insere a Amazônia. Ela reafirma a sua importância, né, no aspecto da vida, sob o processo, no que diz respeito aos processos ecológicos, enquanto criação, produção e reprodução da vida, né, a Amazônia enquanto elemento fundamental para o futuro da humanidade, a Amazônia enquanto
um elemento fundamental para a cultura mundial. São 250 povos na Amazônia Pan-Americana, cada um com a cosmogonia própria. Né? A Amazônia, enquanto natureza, são mais de 1000 rios. É fantástico, uma coisa fantástica. São projeções fantásticas. Né? A Amazônia, enquanto elemento fundamental, né, para o futuro das nossas gerações, não só do Brasil, mas gerações da humanidade. Né? A Amazônia enquanto valor, como sustentável, como desenvolver a Amazônia em forma sustentável, né? Beneficiando todo o povo brasileiro e a humanidade. Né? Ressaltamos também, né, o insucesso, diria assim, das políticas desenvolvimentistas brasileiras no que diz respeito ao uso sustentável da Amazônia, em benefício, né, dos seus jovens, enfim, das gerações brasileiras. E eu cito como exemplo, né, o polo, né, Minas Metalúrgico do Pará, a Zona Franca de Manaus, que já arrecadaram para o Estado Nacional, né, por meio, né, das elites e dos grupos transnacionais, mais de 4 trilhões, né, de dólares, mais de 4 trilhões de dólares. Nos últimos 30, 40 anos, nos últimos 40 anos, só a Zona Franca de Manaus, o polo, hoje chamado de Polo Industrial de Manaus, já arrecadou mais de 700 bilhões de dólares para os empresários e grupos internacionais, e que hoje se mostram insensíveis perante, né, esse momento de pandemia, né, que está dizimando e que tem uma tendência muito forte, né, de um crescimento de mortandade muito grande aqui na região. Nós temos também como desdobramento, né, dos projetos de desenvolvimento na região os piores indicadores de desenvolvimento humano do Brasil, e estamos entre os piores indicadores de desenvolvimento sustentável e de desenvolvimento humano do mundo, quando comparados, né, com os indicadores dos países mais ricos, com os melhores, com os países mais ranqueados, né, nessa política pública, como é o caso da Suécia, da Islândia, da Noruega e assim por diante, Canadá. Né? Enfim, essas questões nós também analisamos, né, no livro, nessa perspectiva, né, de se construir uma política sustentável, um desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Eu queria destacar, entre outras coisas, essa dimensão da historicidade no que diz respeito à composição teórica, metodológica, né, das formas orientadoras pelas quais nós estamos apresentando a sustentabilidade nesse livro. E que a gente pode resumir com algumas perguntas, não é? Por que todas as políticas de intervenção humana e de desenvolvimento para a região não deram certo, né? Fracassaram de alguma forma? Porque foram extremamente concentradoras, todos nós sabemos. Porque estavam no ambiente da colonização originária, também sabemos. Porque dificultam as formas de integração com o Brasil, também já tem muitos estudos a respeito disso. Mas há uma questão fundamental, que as novas pesquisas dos anos 80 para cá procuram demonstrar. E procuram, de certa forma, retirar do ideário científico nacional, que foi grandemente fomentado pelos viajantes, de que a Amazônia era natureza apenas até a colonização, que é a seguinte: como é que povos, culturas, impérios, civilizações até, se sustentaram nessa parte da América do Sul com abundância, com formas de gestão completamente diferentes e com intervenções sobre a natureza que não deixavam nenhuma dúvida, em termos comparativos, de que eram menos predatórias
do que é que nós conhecemos a partir da colonização. Ora, só essa questão orientadora daria espaço para mais livros como esse. Mas é preciso dizer que essa é uma questão constituinte, né? Porque a arqueologia vem demonstrando, nas suas prospecções, que nós éramos sociedades grandemente produtoras de recursos, que alimentávamos grandes grupos populacionais, de que esses povos tinham uma rigidez de saúde extremamente eficiente, vamos dizer assim, extremamente facilitadora dos seus processos reprodutivos, e que inúmeras tecnologias apropriadas foram desenvolvidas, né? O fato de nós termos sido julgados como primitivos, como atrasados, como incréus, isso não retira a possibilidade de hoje a ciência fazer um exame dessas abordagens e fazer uma reconstrução histórica de como a sustentabilidade era mantida, de como ela era cultivada e de como ela era reproduzida em sociedades anteriores a essa que nós estamos convivendo. Por que isso é importante? Porque nós poderíamos repensar o que nós consideramos ameaçador, porque nós poderíamos repensar o que nós consideramos como dominância predatória, e nós poderíamos pensar quais são as possibilidades ainda existentes diante do quadro histórico que nós temos na Amazônia contemporânea, seja ela a nossa parte nacional, seja ela a nossa parte continental. Então, eu diria que questões que esse livro levanta, especialmente o capítulo que concerne essas relações natureza, cultura e intervenções sustentáveis, são fundamentais. Uma outra coisa que eu acho que seria importante nós aduzirmos a essa interpretação de sustentabilidade é o modo pelo qual a reprodução humana e a reprodução cultural era possível quando nós não tínhamos um único modelo de desenvolvimento e quando nós não tínhamos uma única forma da relação Estado e sociedade. Ou seja, esta dimensão é fundamental porque no que diz respeito à reconstrução humana e à projeção do futuro, não é? Nós termos, digamos assim, eu não digo um cardápio, mas nós termos um portfólio de experiências sustentáveis para além daquelas que nós hoje, ditos civilizados, queremos impor aos outros, com as nossas regras, com as nossas técnicas, com os nossos modos de domínio, não é? Mas especialmente com a nossa forma de pensar. Nesse sentido, eu acho que pensar o futuro da Amazônia no Brasil é um experimento, que não é só um experimento mental, é um experimento histórico e todos os projetos de desenvolvimento aludidos aqui no livro, ou seja a Zona Franca, seja o polo mineiro-metalúrgico, seja o polo do agronegócio, todos eles dialogam diretamente com as necessidades das populações, das culturas, das classes sociais e eu diria até das elites dirigentes. Essas elites têm sido extremamente insensíveis no que diz respeito a essa dimensão histórica da sustentabilidade. Porque é essa dimensão histórica que permite que nós apresentemos no livro as dimensões heurísticas das experiências que não foram sustentáveis e das experiências que, de certa forma, conclamam um esforço enorme da ciência e da inteligência a serem mobilizadas para superarmos essa situação.